Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de História, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila, tá? Primeira série, História, capítulo 3, aula 3. Tema: Revolta de Vila Rica e Inconfidência Mineira. Bom, hoje nós vamos falar sobre essas revoltas que ocorreram no período do ouro, né? No período da mineração no Brasil, tá? Primeiramente nós temos a revolta de Vila Rica, tá? Que ocorreu na cidade de Ouro Preto, né? Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Então vamos lá. As minas pertenciam à coroa portuguesa, que concedia lotes aos mineradores para a exploração do ouro. Vendo no ouro a possibilidade de revigorar sua economia, o governo português organizou um rígido esquema administrativo para controlar a região mineradora. Tá? Diante desse rígido controle, com a coroa portuguesa explorando cada vez mais a sociedade, explodiram várias revoltas. Como eu acabei de falar, né? A exemplo da revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira. Como foi a revolta de Vila Rica? Como isso ocorreu? Vamos lá. Foi uma revolta que ocorreu no Brasil Colônia em 28 de junho de 1720, na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, né, Minas Gerais. Revolta contra a coroa devido aos altos impostos. Felipe dos Santos, líder da revolta, morreu enforcado, tá? Bom, por que essa revolta ocorreu, pessoal? Porque o Brasil Colônia, né, era uma colônia explorada pela coroa portuguesa, tá? E a coroa queria cada vez mais ouro, né? Riquezas, retirar riquezas da terra, tá? E quando isso não era possível, porque o ouro já estava acabando, né? A coroa ia aumentando os impostos, né? E os cidadãos estavam desesperados porque viviam em extrema pobreza. Então a saída era o quê? Era se rebelar, né? Era fazer uma revolução. Só que, como exemplo de Felipe dos Santos, né, que foi o líder da revolta de Vila Rica, ele foi morto, enforcado, seus restos mortais, né, foram cortados, ele foi esquartejado e foram espalhados pela cidade, tá? Então, o que a coroa queria dizer com isso, né? Não sigam o exemplo de Felipe dos Santos, porque o destino dos rebeldes, né, dos rebelados, será o mesmo de Felipe dos Santos, tá? Então, a revolta de Vila Rica foi só um exemplo, tá? A Inconfidência Mineira, ela foi uma revolta muito maior, muito mais relevante, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Inconfidência Mineira ocorreu porque os trabalhadores da mineração viviam em estado de pobreza. O ouro foi acabando e a exploração só aumentando por parte da coroa portuguesa, tá? A tensão aumentou, houve ordem para serem cobrados impostos atrasados, tá? Prestem atenção agora ao conceito de derrama. Vamos lá. Cobrança de impostos atrasados. Então, quando vocês ouvirem falar de derrama, a derrama significa, né? Era utilizada naquela época como cobrança de impostos atrasados, ok? Então vamos lá. E o quinto? Era cobrado uma taxa de 20%, um quinto, sobre a quantidade de ouro extraída anualmente. Quando o quinto não era pago, aplicava-se a derrama, ou seja, a cobrança de impostos atrasados, tá? Só que os mineradores já estavam desesperados. Eles não tinham de onde tirar mais dinheiro para pagar os impostos, mas a coroa portuguesa não queria nem saber. Acabou o ouro? Se vira, paga de outra forma, vende a casa, eu quero os móveis, eu quero gado, eu quero qualquer coisa, mas vocês têm que se virar. Então a coisa funcionava desse jeito, tá, gente? Era colônia de exploração mesmo. Não existia a ideia de nação brasileira, tá? Estamos falando, né, do período do século XVIII, ok? Então vamos lá. Bom, aí o que aconteceu, né? Objetivos da Inconfidência. Os inconfidentes se organizavam, se reuniam secretamente, né?
ninguém podia saber dessas reuniões. A maioria eram homens abastados que estudaram no exterior, voltaram para o Brasil com ideias iluministas, tá? Porque os filhos dos fazendeiros, eles foram estudar no exterior e voltaram com vários livros, tá? E dentro dessa temporalidade era proibido entrar livros no Brasil, colônia, tá? Aqui não existia biblioteca, impressora, universidade, nada disso, tá, pessoal? Era colônia de exploração mesmo, tá? Então existia o quê? Um contrabando, né, de livros, né? Esses filhos de fazendeiros, filhos de famílias abastadas, né, iam estudar na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra, em Portugal, e voltavam com livros, né, de filósofos iluministas, e eles faziam essas reuniões para poder planejar uma revolução, onde fosse implantada uma república em Minas Gerais, tá? E aí o que acontece? Objetivos da Inconfidência: proclamar o republicanismo na província, perdão de dívidas, libertação dos filhos dos escravizados nascidos no Brasil, tá? Inconfidentes: Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga, Tomás Antônio Gonzaga, Toledo e Melo, Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, né? E Joaquim José da Silva de Xavier, o Tiradentes, tá? Os Inconfidentes já tinham notícias do processo de independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, né? Como eu acabei de explicar, eles iam estudar no exterior e voltavam com várias informações, com vários livros, falando sobre o iluminismo, né? Sobre o processo de independência dos Estados Unidos, sobre o processo de Revolução Francesa, né? Então eles voltavam cheios de ideias, cheios de ideais, né? Bom, quem foi o delator da turma, né? Em troca do perdão de suas dívidas, houve um delator no grupo chamado Joaquim Silvério dos Reis, né? Ele delatou o grupo. Bom, e quem levou a pior, né? Quem foi condenado à morte? Logicamente, o mais pobre, né? Que era o Tiradentes, tá? Então, os outros foram degradados para a África, tá? E o Tiradentes foi condenado à morte. Seu corpo foi esquartejado, espalhado pela cidade, né? Sua casa foi destruída. Então, a coroa, mais uma vez, usou uma pessoa, né? Uma vítima, Tiradentes, como exemplo. Não façam isso, né? Não tentem se rebelar, não tentem conspirar contra a coroa, porque vocês terão esse mesmo destino, tá? Então, pessoal, eu não romantizo a história, não, tá? A história foi assim. A história, ela é feita dessa forma, tá? É um toma lá, dá cá. É ação e reação, tá? E aí vai se construindo o processo histórico, tá bom? Vamos lá. Após a proclamação da República, a figura de Tiradentes foi elevada à condição de herói, de mártir, né? Porque após a proclamação da República, né? Porque dentro do período do Império, a figura de Tiradentes foi esquecida, né? Porque dentro do contexto do Império, o Tiradentes foi considerado um traidor, ele conspirou contra a coroa portuguesa, né? Contra a vossa majestade, ok? E aí a figura dele ficou esquecida no período do Império. Após a queda do Império e a proclamação da República, a figura de Tiradentes foi resgatada. E foi resgatada de uma maneira interessante. Vocês podem observar que a imagem de Tiradentes é uma imagem onde ele tem os cabelos compridos, né, na altura dos ombros, barba, bigode, né, e ele usa uma túnica branca, né. Então, a imagem que é retratada, né, de Tiradentes lembra muito a imagem de Jesus Cristo.
Por quê, pessoal? Para dar a entender que ele foi um herói que lutou por uma república no período do Brasil colônia, tá? E foi morto por isso, né? Por querer o melhor para a sua província, né? Então, eles resgataram essa imagem de Tiradentes, né? Com características messiânicas, né? Semelhante a Jesus Cristo, para dizer assim, olha, o império não foi bom para o país, tá? O império foi maléfico para o país. Tanto que a imagem de Dom Pedro II, ela é sempre retratada como um homem idoso, de barba. Ou seja, o Brasil precisava de uma nova dinâmica, né, da república, porque a república ia trazer o progresso ao país, né? E essa imagem do herói que lutou por uma república no período colonial, essa imagem foi resgatada com força total. E essa imagem com características messiânicas, tá? Ela foi retratada propositalmente, tá, pessoal? Por quê? Porque dentro dessa temporalidade, dentro do processo de transição do Império para a República, a maioria da população era analfabeta, tá? Então, trabalhava-se com a questão da imagem, né, para convencer o público sobre alguma coisa, tá? Então, outra coisa que eu quero retratar aqui, que eu quero enfatizar para vocês. A Inconfidência Mineira foi uma revolta contra a coroa portuguesa, né? Devido aos altos impostos, né? Era cobrada a derrama e o quinto, né? O líder da revolta também foi morto. Sua imagem foi resgatada no período republicano de forma intencional. As características messiânicas foram realizadas de forma intencional, né? E Tiradentes foi elevado à figura de herói nacional. Até hoje, nós, quando falamos de Tiradentes, nos vem à mente a questão do herói, tá, pessoal? Então eu quero que vocês entendam que essas revoltas, elas foram legítimas, tá? Elas foram revoltas lideradas por pessoas que estavam pleiteando, reivindicando melhores condições de vida, tá? Então, diante desse contexto, diante dessas circunstâncias e desses fatos, eu vou pedir para vocês fazerem a seguinte atividade devolutiva de hoje, tá? AD3 de História, capítulo 3, aula 3, primeira série. Por que a imagem de Tiradentes foi resgatada no período republicano? Tá? Façam também, por favor, exercícios diversos número 6, página 17, questões 8, 9, 10 e 11. Por favor, façam um trabalho a caneta, tá? Azul ou preta. Letra legível, né? Pode ser uma folhinha de caderno de forma organizada, tá? Por que eu peço caneta azul ou preta, pessoal? Não é que eu estou impondo a minha vontade, não é isso, tá? Isso aqui é um trabalho, ele tem peso de nota, né? Como se fosse uma prova. E aí eu pergunto para vocês, vocês vão fazer uma prova a lápis? Não, né? A prova é feita a caneta, tá? Então eu peço que vocês tenham esse cuidado, que é para o benefício de vocês, não para meu benefício, tá, gente? Eu não estou impondo nada, eu só estou pedindo que vocês façam um trabalho de uma maneira correta, tá? Porque quando o aluno faz o trabalho a lápis, fica muito difícil de entender a letra, porque é a tela do computador, né? Então, pessoal, eu só estou pedindo um item, né? Que é normal, escrever a caneta, tá? Vocês estão na primeira série, tá? Vocês têm que se acostumar a escrever a caneta. Errou, borrou, não tem problema, pessoal, mas vocês têm que começar com esse hábito, tá bom? Eu peço a vocês encarecidamente, tá? Não é que eu esteja impondo nada, tá? Mas no ensino médio, a gente escreve a caneta. Provas, escreve a caneta, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui.
Deixo a todos um abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá bom? Tudo de bom e até a próxima aula.